Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de agosto, nós estamos conversando sobre a jornada cristã. E a base dessas nossas conversas, dos programas desse mês, tem sido o Trilho do Discipulado, um material recentemente lançado pela editora Promessa. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de programas sobre esse material e sobre esse tema, a jornada cristã. Antes de eu lhe apresentar aqueles que vão nos ajudar nessa conversa de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo, sejam abençoadas com aquilo que é apresentado no programa Texto e Contexto. E para nos ajudar no programa de hoje, em mais essa reflexão sobre a jornada cristã, nós temos a alegria de ter conosco aqui os pastores Auriedno e Felipe. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Olá, pastor Eleilton, pastor Auriedno, irmãos e irmãs. Para mim é uma alegria, pastor, estar aqui mais uma vez, num programa que tem se tornado uma bênção para a nossa igreja, tem ajudado muito na reflexão teológica da nossa igreja. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Espero que hoje nós tenhamos mais uma vez um papo interessante, edificante para todos nós. Amém. Pastor Eleilton, pastor Felipe, paz do Senhor, graça e paz a todo o povo promessista. Uma honra poder participar aqui deste programa. Amém. Alegria nossa, pastor Auriedno, pela primeira vez com a gente no Texto e Contexto, Primeira né? vez. Uma bênção. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Obrigado. É isso aí. O pastor Felipe já está nos acompanhando já há algum tempo, né, pastor Felipe? Se não aqui, por trás das câmeras. Por trás das câmeras, é verdade. Mas é isso. Bom, nós estamos então falando sobre a jornada cristã, tendo como base o trilho do discipulado. Então, só para recapitular aqui, você que tem acompanhado os programas desse mês, no primeiro programa desse mês nós falamos sobre esse tema, conhecendo a salvação em Cristo. Nós demos uma olhada panorâmica nos principais temas dessa primeira lição. Esse é o trilho do discipulado, é aquele material que nós temos dito que é um material para ser usado em classes de novos membros, aquelas pessoas que estão dando os seus primeiros passos na caminhada cristã, mas que também é importante para todo discípulo de Jesus, hora ou outra relembrar esse conteúdo. Então nós estamos aqui apresentando o material panoramicamente, e esse material você pode adquirir na editora Promessa, para usar em estudos individuais ou na igreja local também. No segundo programa nós falamos sobre a igreja, conhecendo a igreja de Cristo. Uma vez que a pessoa se torna discípulo, conhece a salvação e conhece Jesus, ela passa a fazer parte da igreja, então conversamos sobre esse tema. E hoje então nós chegamos à terceira lição, que é o conhecendo a vida em Cristo. Vamos conversar um pouco sobre como é a vida do discípulo, aquele que se rendeu a Jesus, está dando seus primeiros passos na caminhada cristã, como é a vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então vamos tratar algumas questões práticas e importantes dessa caminhada. Começando falando um pouco a respeito do Espírito Santo. Queria que o pastor Felipe nos ajudasse nessa fala sobre o Espírito Santo, porque se tem alguém que participa extremamente da vida do discípulo, um membro da Trindade Divina que participa ativamente da vida do discípulo, esse alguém é o Espírito Santo. É aquele que convence, que contribui, participa de todo o processo para que a pessoa adquira a salvação, sem ele seria impossível, e uma vez salvo, é alguém que vai caminhar com o discípulo. Fala um pouco para a gente sobre a importância de saber quem é o Espírito Santo. Legal. A gente já estudou aqui no Texto e Contexto, um programa, uma série que falava especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, O Espírito Santo ele é o Paráclitos, é aquele que foi enviado para nos ajudar, nessa caminhada, nessa jornada espiritual até a volta de Jesus. E eu acredito, pastor, que quando a gente fala acerca do Espírito Santo, duas afirmações categóricas precisam ser feitas. São inegociáveis acerca da pessoa do Espírito Santo. A primeira é que o Espírito Santo é Deus. Então isso precisa ficar claro para todos nós, que estamos na caminhada cristã. Quem é essa pessoa que nós nos relacionamos, essa pessoa divina? Ela é Deus, da mesma essência do Deus Pai,
da mesma essência de Jesus Cristo, o Filho. E uma outra afirmação categórica é que ele é um ser pessoal. E quando a gente compreende isso, a nossa relação com o Espírito Santo ela muda, uma vez que a gente entende que ele não é uma energia, que ele não é uma força, mas é uma pessoa, a gente consegue se relacionar com ele com mais clareza, com mais segurança. E eu queria citar pelo menos alguns textos para reforçar essa ideia à luz da Bíblia. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Eu queria destacar essa última parte do versículo 4. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Destaca aqui o escritor de Atos. Esse texto deixa claro que a percepção que o autor bíblico tem acerca da pessoa do Espírito Santo é que ele é o próprio Deus. Nessa história que a gente conhece bem aqui sobre Ananias e Safira, eles tentaram mentir à igreja, mas aí de repente aqui o apóstolo diante deles diz: vocês não estão mentindo, vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo ao próprio Deus. Então a gente enxerga no Novo Testamento com clareza que a consciência de quem escreve, de quem vive a jornada cristã no Novo Testamento, é que o Espírito Santo é o próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É como se o texto bíblico estivesse dizendo para a gente: olha, você é templo de Deus, e esse Deus, que é o Espírito Santo, ele habita em vocês. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê com clareza que o Espírito Santo ele é Deus. Ele tem a mesma essência do Deus Pai, do Deus Filho, e colabora para que a missão de Deus aconteça no mundo, né? É importante salientar também que o Espírito Santo ele é um ser pessoal. E aqui talvez seja um ponto importante para se destacar, porque às vezes a gente ouve, algumas pessoas tratarem o Espírito Santo como uma força apenas, um poder apenas, pedem a presença do Espírito Santo, mas não consideram essa pessoalidade dele. Tem até um louvor antigo, não sei se vocês vão lembrar, que uma das frases do louvor é que o Espírito é uma força que se move entre nós, Obviamente que talvez essa frase, quando cantada, ela não tem essa percepção, mas os louvores ensinam, E a verdade é que o Espírito Santo não é uma força que se move entre nós. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso. E como a gente consegue identificar isso, pastor Leilton? Por meio das Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando a gente lê Lucas, capítulo 12, versículo 12, a gente vê que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal que ensina. Lucas diz assim: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém fazer. Ou seja, uma força não consegue ensinar. Um vento não consegue ensinar, mas um ser pessoal consegue ensinar. E é isso que Lucas diz aqui. Por exemplo, quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 26, o texto diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O texto bíblico diz que o Espírito ele intercede por nós, Uma força não intercede, é uma expressão completamente pessoal de alguém que está se compadecendo da nossa condição e da nossa realidade. A palavra de Deus vai dizer ainda que o Espírito Santo é aquele que convence. Esse texto aqui é clássico, João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ideia do convencimento por meio de uma ação pessoal. Então, assim, existem inúmeros textos na Bíblia que vão provar para a gente, mostrar para a gente que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, que o Espírito Santo é um ser pessoal. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala. Atos capítulo 8, versículo 29 diz: e disse o Espírito a Filipe. Como é que uma força diz? Como é que uma energia diz? A ideia aqui é de um ser pessoal, de um Deus que fala ao coração, que interage com o cristão, aqui no caso Filipe. E por fim, e aqui eu destaco,
esse texto de Efésios capítulo 4:30, que é um texto importante de se refletir, né, acerca dele. Diz assim o texto: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo se entristece. E aqui talvez quando a gente o trata como ele não deve ser tratado, seja uma forma de entristecê-lo, né? A palavra de Deus vai dizer em outro texto que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito. Ou seja, o Espírito está em nós, o Espírito habita em nós, ele é uma pessoa, ele fala, ele ensina, ele se entristece, ele nos exorta. Enfim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o Deus Espírito é um Deus presente nos nossos momentos de dificuldade, nas nossas aflições, e ele veio exatamente para isso, para nos ajudar nessa jornada cristã, como Deus conosco, assim como Jesus foi, né? Amém. Glória a Deus. É isso aí, todo discípulo de Jesus é importante, então, que ele tenha bem clara essas verdades. Sim. Porque se tem uma coisa que é verdade na Escritura Sagrada, é que a vida cristã é uma vida vivida no Espírito. No Espírito. Essa é, inclusive, uma expressão muito cara para Paulo, né? Essa ideia de no Espírito ou em Espírito, né? Partindo desse pressuposto de que o Espírito está em nós e a vida cristã é uma vida vivida na dependência do Espírito. Tem até uma frase, acho que naqueles programas que a gente fez sobre o Espírito aqui, nós falamos bastante dela, né? Que a obra do Espírito em nós é tão importante quanto a obra de Cristo por nós, né? Porque se não é a obra que o Espírito faz em nós, nós não poderíamos desfrutar daquilo que Cristo conquistou por nós, né? E não é só na aquisição da salvação, mas durante toda a caminhada, já que ele é uma pessoa, esse relacionamento com ele faz toda a diferença, né? Sim. E nessa caminhada, existem algumas práticas devocionais que são muito importantes para todo discípulo do Senhor Jesus. E queria que a gente falasse sobre, ao menos 3 delas. Existem outras, mas existem 3 que são principais e que são mencionadas. E o trilho do discipulado fala sobre essas 3 práticas. Tem uma lição sobre elas e elas são vitais para a saúde de todo cristão. Queria que o pastor Auried comentasse um pouco para a gente sobre essas práticas, que é a leitura da Bíblia, a oração e também o jejum. Fala um pouco para a gente, essas práticas são mesmo importantes e vitais para a saúde do cristão? Sim, acho que essa ênfase ela é importante, né? Começar entendendo que essas práticas devocionais elas são vitais. E aí, primeiramente, a oração, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele nos ensina acerca da oração. E segundo Cristo, todos os discípulos seriam pessoas de oração. Então isso é importante. Para Jesus, aquele que se considera discípulo dele é uma pessoa que tem uma vida de oração. O texto no versículo 5, Mateus capítulo 6, o texto não está na condicional. Se vocês orarem, mas as palavras de Jesus, elas nos dizem o seguinte: quando vocês orarem, dando a ideia de uma regularidade da oração na vida do discípulo. Então, nesse sentido, pastor Eleilton e pastor Felipe, nós podemos definir a oração à luz dos ensinos bíblicos como uma comunicação genuína e pessoal com Deus. Então, esse é o primeiro, para a gente é a definição importantíssima acerca da oração, porque há uma confusão sobre oração e muitas pessoas fazem da oração às vezes até uma troca, uma busca desenfreada por coisas terrenas, mas a palavra de Deus ela vai nos ensinar que a oração ela tem esse viés de ser uma comunicação genuína e pessoal com o Criador. Nós não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Segundo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está nos ensinando, ele já sabe. Deus já sabe quais são as nossas necessidades, antes mesmo da gente dirigir a Ele em oração. Ele conhece os nossos dilemas, Ele conhece aquilo que nós necessitamos. Então, orar é um meio pelo qual expressamos a nossa dependência e confiança em Deus. Ou seja, é uma maneira pela qual a gente confia em Deus. E esse meio também faz a nossa confiança crescer. Quando a gente se coloca aos pés de Deus em oração, a nossa confiança e a nossa dependência dele aumenta. Em segundo, o jejum
ele é um exercício bíblico legítimo, né? A Bíblia vai falar sobre ele, é uma prática que sempre esteve aí entre as práticas cristãs através de todo o século. No capítulo 5 de Mateus, os versículos 16 ao 18, Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai ensinar acerca da prática do jejum. E a gente entende que o jejum, ele é abstinência total ou parcial de alimentos, seja por prescrição médica ou religiosa. Na Bíblia, o jejum, essa prática de abstenção de alimentos, está sempre ligado com fins espirituais. Ou seja, quando jejuamos, renunciamos às exigências naturais do nosso organismo, junto com o prazer de comer. Comer é muito bom, né, pastor Felipe? Sim. A gente tem prazer em se alimentar, mas quando a gente abre mão desse prazer, quando a gente abre mão dessas questões naturais do nosso organismo, nós estamos dizendo que dependemos totalmente de Deus. Nós abrimos mão desse prazer para buscar ao Senhor, para depender inteiramente do Senhor. E aí, nós confessamos então, pastor Eleilton, com jejum, de que dependemos somente do Senhor. Nesse sentido, o jejum ele não pode ser feito como uma barganha com Deus. Eu vou jejuar para ter algo em troca. O jejum é para a gente se aproximar e compreender a vontade do Senhor. E em terceiro, a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Os textos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 21, nós aprendemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e útil para nos ajudar a entender e viver a vontade de Deus. Exatamente por isso é muito importante que todo discípulo de Jesus possua como hábito ler as Escrituras. Essa precisa ser uma prática diária na vida do cristão. No trilho, nós temos várias dicas sobre essa questão da leitura da Bíblia e como a gente deve fazer, mas eu quero destacar uma. É necessário que a gente precisa sempre lembrar de orar antes de ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, que o pastor Felipe nos falou sobre ele, possa iluminar a nossa mente. O texto do Salmo 119, 18 diz o seguinte: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. E para finalizar, pastor Eleilton, eu gosto muito da narrativa bíblica de Jesus na casa de Marta e Maria. Porque quando a gente está ocupado, quando a gente está preocupado, quando a gente está inquieto, a gente não percebe que o Salvador, que o Senhor Jesus, ele está assentado na sala de estar do nosso coração. E as práticas devocionais, elas nos dão essa sensibilidade para perceber o agir e o querer de Deus em nossa vida. Amém. Realmente são práticas vitais para a saúde de todo cristão, né? À luz de tudo que a pastora Auriélio coloca para a gente aqui, inclusive citando alguns textos da Escritura Sagrada, tanto a oração quanto o jejum fundamentais para esse relacionamento com Deus, do discípulo, e a leitura da Bíblia, então, é extremamente importante, né, para o discípulo ter percepção correta de qual é a vontade de Deus. Então, são práticas que são necessárias para a saúde do discípulo. Sim. Eu me lembrei, pastor, do texto de Mateus 22, né? Quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento. Ele responde dizendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Só que quando ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento, ele diz que este é o primeiro. A ideia de que você se relacionar com Deus com base no amor faz a gente pensar nessas três práticas, né? Se eu amo a Deus de fato, como eu não vou ler a palavra dele? Como eu não vou ouvir o que Deus tem para mim? Eu dizia, né, antes da gente voltar aqui para esse momento, eu dizia que quando eu era menor, minha mãe dizia assim para mim: filho, ao ler a palavra de Deus, nunca se esqueça que é Deus falando com você. Isso ficou na minha mente. Se eu sou apaixonado por Deus, se eu amo a Deus, como eu não vou querer ouvir a voz de Deus? Como eu não vou querer me relacionar e ouvir Deus falando comigo todos os dias, né? Então, ler a Bíblia é uma forma de você
se relacionar e dizer que ama a Deus. Por exemplo, a oração é uma forma de você se comunicar com Deus. O jejum, né, como o pastor Aurélio destacou, é esse momento que você diz, eu vivo sem tudo, mas eu não vivo sem a sua presença em mim, né? Então, assim, tem tudo a ver com a vida cristã, com a caminhada cristã. Então, faz sentido, né, que todo cristão, né, ao se relacionar com Deus, nutra essas 3 práticas e viva assim para a glória de Deus. Né? Isso aí. Interessante, pastor Leuto, que ouvindo aqui o pastor Felipe, a gente constatar na igreja que tem muitos discípulos de Jesus que nesse tempo estão em busca sempre de uma novidade, em busca do que Deus tem a revelar, vão para as redes sociais em busca aí de teólogos que se dizem especialistas em Deus, mas não gastam tempo, ou melhor, não investem tempo nessas práticas devocionais. A melhor maneira de ouvirmos Deus e relacionarmos com Deus é através dessas práticas devocionais. E é o que Jesus espera dos seus discípulos. Sim. À luz da palavra de Deus, é o que ele espera de cada um de nós. Bom, continuando a nossa reflexão sobre a vida do discípulo do Senhor Jesus, acho que é importante mencionar também, e o Trilho traz esse estudo, que na Bíblia Sagrada há um dia muito especial para os discípulos de Jesus. Faz parte da caminhada deles, né, do dia a dia deles, reservar um tempo, inclusive na agenda semanal, para eles nutrirem um pouco mais esse relacionamento com Deus. Esse dia, obviamente, o dia que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente é o sábado, nesse dia especial. Eu queria que o pastor Felipe comentasse um pouco para a gente sobre esse dia e por que esse dia é tão especial para os discípulos do Senhor Jesus. Legal. De fato, como você já bem disse, esse dia é o sábado. O sábado é o dia especial que Deus criou para que nós o celebremos, o adoremos. Eu quero ler, pastor, 2 textos para comentar essa pergunta que você me fez, né? Por que esse dia é especial? Eu queria ler o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí eu quero ler um outro texto, agora no Novo Testamento, Marcos capítulo 2, 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que esses 2 textos nos ensinam acerca desse dia especial? Eu queria fazer alguns destaques aqui. Em primeiro lugar, a gente aprende aqui com Gênesis que Deus é o autor do sábado. O sábado não foi uma invenção humana, foi Deus o autor. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, depois de ter criado todas as coisas, Ele criou esse dia e abençoou esse dia e santificou esse dia. Uma segunda verdade que esses textos mostram para a gente é que esse dia é um dia abençoado por Deus, não é um dia comum. A Bíblia é clara ao dizer que Deus abençoou o 7º dia de uma maneira especial. Deu a ele um caráter diferente, deu a ele um caráter especial, como nós estamos falando aqui. Então, quando a gente olha para o sábado, a gente precisa olhar nessa perspectiva. Terceiro lugar, Deus cria esse dia para nós celebrarmos a Ele e para nós descansarmos. A grande questão aqui de Gênesis capítulo 2 é se Deus estava cansado. Obviamente que não, Deus não estava cansado. Mas a Bíblia diz que Deus descansou. De forma simbólica, a Bíblia está dizendo para a gente que esse é um dia de descanso, é um dia de celebração. E olhando a revelação progressiva de Deus, a gente vai entender que esse dia aqui é um dia de celebração, de evangelização e também de descanso. Um dia onde a gente repousa, né, do nosso trabalho e faz isso agradecendo a Deus, celebrando a Deus. E Marcos vai ensinar para a gente que esse é um dia que não deve ser lembrado, melhor dizendo, por toda a humanidade. Marcos vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado não foi feito por causa do judeu, como alguns tentam dizer, né? O sábado foi feito por causa do homem. E aqui em Gênesis, o judeu ainda nem era um povo constituído. Então, quando a gente olha para esses 2 textos, a gente percebe que o dia especial que Deus criou para que os seus discípulos o adorassem, o celebrassem, descansassem, mas fizessem isso com gratidão nos seus corações, é o dia do sábado.
Aí alguns podem dizer assim, que a gente ouve muito isso, né? Não, o importante é você separar um dia para Deus, porque todos os dias são iguais. O que você separar para Deus é um dia abençoado. Esse argumento ele é tão raso, na minha opinião, porque isso não acontece nem na vida cotidiana da gente. Por exemplo, nós não celebramos o dia do casamento? O dia do casamento não é um dia especial? Vai você dizer para sua esposa que, não, amor, qualquer dia tá bom. Esquecer o dia do casamento, um dia especial em que vocês contraíram matrimônio. Nós não celebramos os aniversários, né? O dia do nascimento. É um dia especial. Na nossa vida é assim. E quando Deus separa um dia especial para que o celebremos, alguns acham estranho. Então o sábado não é um dia igual aos demais dias. Assim como o aniversário de casamento não é um dia como os demais dias, assim como o aniversário de nascimento não é um dia como os demais dias, o sábado é um dia especial que Deus escolheu, abençoou, santificou para que a sua comunidade, para que o seu povo se reunisse para celebrá-lo, para glorificá-lo, para celebrar as coisas criadas e também para descansar, para desfrutar da bênção que é o descanso. E esse descanso é dado por Deus. Então, pastor Eleilton, na caminhada cristã, na jornada cristã, sim, a Bíblia nos diz que tem um dia de celebração e esse dia deve ser respeitado, esse dia deve ser reverenciado, porque nesse dia nós lembramos de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Né? Amém. Acho que vale a pena destacar nessa tua fala a ênfase que você deu no texto de Marcos, né, que Deus criou o sábado para o homem. O sábado foi feito para o homem. E aí a ideia ali é de humanidade mesmo. É um presente de Deus para a humanidade esse dia. Então não tem a ver realmente com um povo, né, com o povo judeu. Tem a ver com a humanidade de maneira geral. E é um dia para o discípulo de Jesus fortalecer seus relacionamentos com Deus, com o próximo, descansar. Descansar. Êxodo fala que nesse dia o Senhor descansou e tomou alento. A ideia de respirar fundo, né? Mas Deus não precisava respirar fundo, mas Ele fez para a gente respirar fundo, né? É o dia para a gente desacelerar e respirar fundo. Ele deixa como exemplo, né? Porque Ele conhece o ser humano, Ele conhece as necessidades do ser humano, Ele sabe a nossa necessidade do descanso. E muitas pessoas têm dificuldade em entender, como o pastor Felipe disse, esse dia como um refrigério por causa da rotina que a gente vive, principalmente nos grandes centros, né? Essa rotina que é imposto pela nossa cultura. E as pessoas acham que esse tipo de rotina é normal. E quando a gente olha para o Evangelho, essa rotina não é normal. Essa rotina é consequência das nossas escolhas, da nossa cultura, muitas vezes contaminada, encharcada pelo pecado. E aí a gente tem dificuldade de observar esse dia que o Senhor deixou para refrigério para nós. Amém. Eu acho que uma coisa que vale a pena destacar também, não sei se você que está em casa está reparando isso, mas nós estamos falando sobre o sábado na lição Conhecendo a Vida em Cristo. Não estamos falando do sábado na lição Conhecendo a Doutrina de Cristo, porque muita gente poderia até parecer mais lógico colocar na lição sobre a doutrina, mas na verdade o sábado tem a ver com a vida do discípulo, com a caminhada, né, diária, semanal do discípulo de Jesus. Por isso na lição Conhecendo a Vida em Cristo, assim também como o tema relacionado à alimentação, que também é um tema ligado à vida do discípulo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então Paulo fala que é possível glorificar a Deus também com aquilo que nós comemos, né? Deus se importa com aquilo que nós comemos e nós rendemos glórias a Ele por meio daquilo que comemos. Mas eu queria que o pastor Oliade comentasse um pouco para a gente sobre essa questão, sobre como comer para a glória de Deus, né? Como se alimentar de um modo que agrada a Deus. O que a Bíblia fala a respeito da questão da alimentação? Muito bem, pastor Eleilton. E eu gostaria de começar lendo novamente esse texto que você citou aí, de 1 Coríntios 10, 31, numa outra versão, que diz o seguinte: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O ensino bíblico
sobre a abstinência consiste na crença de que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele listou para o seu povo, para nós, as carnes permitidas e as carnes proibidas para o consumo humano. Quando a gente lê lá Levítico 11, Deuteronômio 14, nós encontramos essa lista de alimentos que são permitidos e proibidos de maneira muito clara. A distinção entre limpo e imundo, a gente vê que já era conhecido na palavra de Deus antes dela ser registrada oficialmente em Levítico 11. Quando a gente, por exemplo, olha para a história de Noé, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 7, de que de alguma maneira Deus tinha revelado a Noé essa lista, essa maneira de definir o que era limpo e o que era imundo. Porque quando a gente olha para Noé após a saída, nós vamos ver Deus permitindo o ser humano incluir na sua alimentação a carne. E aí, o texto de Gênesis 7, 2, 3, Gênesis 9, 3 e 4 vai falar sobre isso. E aí é muito claro em Gênesis 8, 20, que na hora de se alimentar ou na hora de oferecer sacrifícios, Noé sabia quais animais ele poderia usar para ambos os propósitos. Então era muito claro isso para Noé muito antes da oficialização, do registro dessa lista em Levítico 11. E em Levítico 11, essa lista, pastor Eleilton, ela está dividida em 4 categorias. Eu gostaria de rapidamente citá-las aqui. A primeira categoria é a que a gente chama de animais terrestres ou quadrúpedes. Destes, os que são próprios para o consumo, tem uma regrinha, não é? Que está lá descrita. São aqueles que têm casco fendido e dividido em 2 e que ruminam. Não é? Nós vamos ver isso lá em Levítico 11, do versículo 2 ao versículo 8, Deuteronômio 14, do 4 ao 8. Uma outra categoria mencionada é a dos peixes. Os que servem para alimentação são todos aqueles que têm barbatana e escamas. Nós vamos ver isso também em Levítico 11, 9, 12, Deuteronômio 14, 9 e 10. A terceira categoria que eu gostaria de citar aqui é a das aves. A narrativa de Levítico, por exemplo, cita cerca de 20 aves impróprias para alimentação. Em alguns casos, essa citação não é apenas para aquela espécie, mas para aquela ave em específico, mas para toda a sua espécie. Então toda espécie se torna imprópria para alimentação, ou seja, as aves que não estão nessa lista de Levítico 11, Deuteronômio 14, elas são aves que servem para alimentação. E a última categoria que a gente gostaria de destacar aqui é a dos insetos, porque apesar da nossa cultura brasileira a gente não ter o hábito de ter insetos na nossa culinária, a palavra de Deus ela diz que alguns insetos servem para alimentação. E esses que estão descritos são que possuem asas e que andam sobre 4 pés e têm pernas mais longas para saltar sobre a terra. Então tem uma definição aí muito clara também em Levítico 11, 20 a 23, Deuteronômio 14, 19. E sobre os répteis, todos são considerados impuros. Todos os répteis são considerados impuros. Essa abordagem ela é importante dentro dessa ideia de viver a vida em Cristo, porque viver em santidade, pastor Eleilton e pastor Felipe, envolve todos os aspectos da nossa vida. E isso inclui também a nossa alimentação, a maneira como a gente come, a maneira como a gente seleciona aquilo que a gente vai se alimentar. Amém, amém. Quem sabe depois dessa fala do pastor Oriégio, as pessoas se animam a comer insetos, né? Acho que tem um ou outro aí tem alguns no Brasil, aí né? que dá Acho que é gafanhoto, algumas espécies de grilo, né? Que se enquadram nessa descrição aqui do Levítico. Mas é isso. De fato, a santificação, né? Fazer a vontade de Deus no dia a dia envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive a alimentação. Deus também é glorificado quando nós comemos aquilo que a palavra de Deus diz que é próprio para alimentação e também quando comemos na quantidade que a palavra de Deus apresenta também, acho que textos como o texto de Provérbios, enfim. Deus é glorificado quando a gente
se alimenta também. Acho que vale um destaque aqui, pastor Eliuto, que a gente falou de alimentação que é permitida e alimentação que não é permitida. Mas quando a gente fala de glorificar Deus e dessa vida em santidade, é importante a gente destacar que existem alguns alimentos que a Bíblia não proíbe, mas que também fazem mal para o nosso organismo. Então é importante a gente, no cuidado, e cada pessoa pode fazer essa observação, de cuidar do seu corpo, que, como o pastor Felipe disse lá no início, é templo do Espírito Santo. Amém, amém. Amém. Muito bom. E de repente vale destacar nessa fala do pastor Eliédio a ideia de que essa lista já era conhecida antes de ser oficializada, antes de entrar na regulamentação, né, daquelas leis ali de Levítico 11, Deuteronômio 14, ela já era conhecida, né, muito antes também da formação do povo de Israel. Sim. Lá com Noé, porque colocar 7 animais limpos e apenas um casal de animal não limpo, impuro, né? Porque depois que saísse da arca, Deus ia liberar e autorizar o ser humano a se alimentar de carnes, né? Então estava muito claro que aqueles animais que entrou apenas um par na arca não era a própria alimentação, porque se você comesse, você extinguia a espécie, né? Então, por isso colocou um pouco mais dos considerados limpos. Bom, pastor Felipe, caminhando aqui então um pouco mais nessa nossa conversa a respeito da vida do discípulo do Senhor Jesus, a Bíblia mostra para a gente de maneira muito clara que todo discípulo de Cristo é alguém que tem dupla cidadania. Enquanto vive aqui nessa terra, deve se comportar como um bom cidadão, cumprir os seus deveres como cidadão aqui nessa terra, mas ele vive aqui aguardando a sociedade redimida. Ele vive, enquanto vive aqui, aguarda a sua cidadania que está nos céus. A Bíblia Sagrada apresenta para os discípulos de Jesus algumas orientações sobre como viver em sociedade, enquanto aguarda a sociedade redimida? Sim, sim. Apresenta, na verdade, apresenta várias, né? Do ponto de vista desse processo que o trilho de discipulado trabalha, né, desse processo de salvação, a santificação seria o penúltimo ato, né, da igreja antes da glorificação, que aí é o momento final e a conclusão do processo de salvação e redenção de toda a humanidade, né? Então a gente está falando de um passo na vida cristã que é essencial, que é uma vida de santidade. Então a Bíblia vai trabalhar diversos aspectos da nossa caminhada, daquilo que a gente precisa fazer para ter uma vida mais santa, separada, mas segundo a vontade de Deus. E dentre essas questões que a Bíblia aborda, ela fala também do nosso comportamento na sociedade, nosso comportamento nessa comunidade que nós vivemos, que ainda não é totalmente redimida. E aí, quando a gente lê, por exemplo, principalmente o Novo Testamento, a gente vê vários ensinos apostólicos acerca do nosso comportamento na sociedade. Por exemplo, a Bíblia orienta a gente a ter um compromisso responsável de pagar impostos. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 13:7, diz assim a palavra de Deus: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Olha só, a Bíblia está mandando a gente pagar os impostos, porque isso tem a ver com essa sociedade que nós vivemos, com esse tempo que nós vivemos. Então, assim, o cristão, discípulo de Jesus, precisa pagar os seus impostos. Ele não pode, no final do ano, fazer um gato para pagar menos impostos no seu imposto de renda, porque pagar imposto é uma ordem bíblica. Se essa é a cobrança, se é devido, então cumpra isso. Tem a ver com o que eu quero para você, para que ninguém fale de você ou questione acerca de nada. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar a gente a obedecer às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: sujeitai-vos, pois a toda ordenação humana, por amor do Senhor. E aí eu faço um friso aqui nessa orientação de Pedro, né? Faça isso por amor ao Senhor, porque às vezes nós somos submetidos a algumas situações que são situações que nos causam indignação, irritação, mas por amor ao Senhor nós somos orientados
a nos submeter a essas autoridades. O texto continua: quer ao rei como o superior, quer aos governantes como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. A proposta de Pedro aqui, e a orientação que ele nos dá, é para que nós façamos isso por amor ao Senhor, para que os de fora, aqueles que criticam a nossa fé, não tenham o que falar da gente. E ele usa uma expressão aqui forte, né? Para que tapeis a boca, né? Para que eles fiquem em silêncio. Então, assim, obedecer às autoridades dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, glorifica a Deus, faz com que o ímpio, aquele que não segue a Jesus, diga: olha, esse povo aqui é um povo diferente, é um povo que tem uma postura diferente. Ainda que sofram algumas pressões, eles obedecem por amor ao Senhor. Por último, eu queria destacar, pastor Eleilton, uma outra orientação que a Bíblia nos dá, além de termos o nosso compromisso, pagarmos os nossos impostos, obedecermos às autoridades, né? Termos ali uma postura de respeito para com elas. A Bíblia também nos ensina a servir as pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O destaque para mim nesse texto é: façamos o bem a todos. Então a Bíblia nos ensina a sermos generosos na sociedade em que nós vivemos. É uma ordem do Senhor para que nós sejamos pessoas bondosas, generosas, e façamos isso a todos, principalmente aos domésticos da fé. Mas precisamos ter essa postura para com todos. Então, ter uma postura solidária na sociedade, se envolver em ações que ajudam as pessoas, ações solidárias, né? Faz parte daquilo que Deus espera da gente. E, obviamente, que como cristãos é importante que nós consigamos atender os nossos irmãos, né? Não vamos atender todos os de fora e deixar aqueles que fazem parte da nossa comunidade passando alguma dificuldade. Mas a Bíblia fala, pastor Eleilton, nos desafia, nesse processo de santificação, a ter essa postura diante da sociedade. Eu quero finalizar aqui a minha resposta à sua pergunta, né, sobre essa questão do nosso comportamento na sociedade, citando Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o sermão clássico de Jesus. Talvez seja um dos sermões mais importantes de Jesus no Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. E aí ele usa a seguinte expressão: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Esses dois ensinamentos de Jesus são muito importantes para a gente enquanto sociedade. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E o sal, dentro desse contexto, tinha algumas especificidades, né? Ele servia para que a carne não apodrecesse, né? Para dar o sabor. Então, Jesus está dizendo o que para a gente? Olha, vocês são o sal dessa terra. Não permita que a indiferença tome conta dessa terra, não permita que a desordem tome conta dessa terra. Cumpram o papel de sal. Deem sabor à existência da humanidade. Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo, iluminem. Permitam que as pessoas tenham acesso à luz, a valores espirituais diferentes. Isso acontece em todos os ambientes que nós vivemos. Seja no dia a dia, numa compra no supermercado, seja no imposto ao governo federal, municipal, enfim, estadual, seja numa relação familiar, que nós possamos manter a postura de sal e luz, porque é isso que Deus espera da gente. Amém. Quando fazemos isso, o nome do Senhor é glorificado. É glorificado. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui da carta que Paulo escreveu para Tito. Ontem eu tive a oportunidade de pregar sobre esse texto, aí por isso me veio à mente aqui, né? A preocupação de Paulo em ir apresentando como que as várias classes de pessoas deveriam se comportar, né? Cristãos, né? Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, e aí ele vai colocando as orientações para que vocês não tenham do que ser criticado, para que o inimigo não possa envergonhar vocês, né? Para ornar a doutrina de Deus, né? Para que a doutrina de Deus seja de fato considerada, vista como ela é, né? Uma doutrina bela, né? Então toda essa preocupação. E aí o texto continua dizendo que é a graça de Deus que nos ajuda a fazer isso, a viver assim. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, paixões mundanas, a viver de maneira sóbria, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança
do aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Então, enquanto a gente aguarda a sociedade completamente redimida, né, a gente vive aqui como cidadão, né, sendo sal, sendo luz. Acho que é um grande desafio que nós temos. Né? Sim, é um grande desafio. Grande desafio de todo discípulo de Jesus. E quando a gente está aí nos aconselhamentos pastorais, nas visitas, né, é impressionante como tem discípulos de Jesus que estão na igreja, que levam uma vida na igreja, mas que na hora de tomar decisões importantes, na hora de decidir alguma coisa para a família, para a vida profissional, para o ambiente da fé, eles tomam decisões baseadas na cultura e não nos valores do reino. Então, vez ou outra a gente tem que, irmão, tá ok, você tem liberdade para tomar essa decisão, mas assim, a Bíblia diz assim, os valores do reino diz assim, a gente tem dupla cidadania e o que deve prevalecer são os valores celestiais e por vezes esses valores são ignorados por muitos que se dizem discípulos de Jesus, quando a decisão é continuar casado ou não, quando a decisão envolve a igreja que vai escolher para congregar. Então essas decisões muitas vezes são baseadas na cultura que está em curso e não nesses valores do reino. Pastor Elidio, só uma parte que eu acho que é bom frisar também, um pouco disso que o pastor Auried não comentou, né? Porque normalmente a gente não acredita ou não vê essas coisas como coisas espirituais, né? A gente não vê assim, eu vou pagar um imposto hoje, nossa Deus, glória a Deus, tô indo pra... A gente não vê essas coisas como coisas espirituais, assim, né? Quando a gente vai lá no Facebook e fala mal de forma assintosa, desrespeitosa de um governante, meramente por uma posição política. A gente entende que nós não devemos nos submeter aos governantes, uma vez que eles se colocarem contra a palavra de Deus, é uma outra questão. Mas assim, a gente não vê essas questões comuns da vida como sendo coisas espirituais. A gente acha que ser espiritual é chegar na igreja e orar, e cantar, e chorar, mas a gente não entende que Deus está preocupado não só com o nosso final de semana, Deus está preocupado com o nosso dia a dia, com a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado a gente vai celebrar um pouco daquilo que a gente viveu aqui. Uhum. Então assim, não dá para dissociar coisas do dia a dia, como trata a esposa, como trata o chefe, como se comporta para fazer a declaração do imposto de renda. Não dá para dissociar isso da vida espiritual, porque isso também é espiritual. Deus é glorificado. É glorificado. Pelo modo como vivemos no cotidiano. Amém. Bom, caminhando para o final do nosso programa de hoje, ainda vamos falar sobre mais um tema. Não falamos sobre todos os temas do trilho, do Conhecendo a Vida, até porque é um resumo mesmo, é mais para você ter uma ideia, né, do que trata o trilho do discipulado. Mas eu queria destacar ainda pelo menos mais um tema que é tratado nessa lição, sobre a vida em Cristo, que é uma obra espiritual que está disponível para todo discípulo de Jesus Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. Queria que o pastor Auried comentasse um pouco para a gente sobre essa obra espiritual que é apresentada, né, na Escritura Sagrada. Fala um pouco para a gente sobre ela, sobre a sua importância para o discípulo, enfim, comenta um pouco para a gente sobre esse tema. Muito bem. Como bom pentecostal, esse assunto é interessante. É interessante. Agora vai. Muito bem. Começou com o Espírito e vamos terminar com o batismo no Espírito. Né? Para compartilhar essa resposta, pastor Elidio, eu gostaria de tentar responder 3 perguntas de maneira rápida, né? Uhum. Primeiro, o que é batismo no Espírito Santo? Esse verbo batizar significa literalmente, né, mergulhar, submergir. Por isso, quem é batizado no Espírito passa por uma experiência espiritual intensa. Ou seja, sua vida é submersa no poder do Espírito Santo. Ou seja, é como aquela ideia de uma roupa que a gente pega e ela está seca e ao lavar a gente imersa ela na água. A ideia é essa, a pessoa ela se acha coberta do poder e da presença do Espírito Santo. A segunda é, quem pode receber o batismo no Espírito Santo? Todas as vezes que essa dádiva é apresentada no Novo Testamento, fica muito claro, pastor Eliuto, que é para todos os discípulos de Jesus.
Então, a primeira afirmação é essa. Para quem é? Para todos os discípulos de Jesus. Agora, é importante que a gente ressalte aqui que, apesar de o batismo no Espírito Santo estar disponível para todos, nem todos o recebem. E por razões que Deus não explica. A palavra não deixa clara porque uns recebem e outros não. Isso nos mostra, pastor Felipe e pastor Elilton, duas coisas importantes. Primeiro, para aquelas pessoas que não foi batizado no Espírito Santo e algumas que não serão batizadas ao longo da sua jornada cristã. Isso não deve gerar frustração. Porque com certeza o Senhor possui outras dádivas preciosas e outras formas o Senhor deixa para abençoar pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. A segunda coisa importante é para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo. Essas pessoas elas não devem se considerar melhor do que as outras pessoas. Elas não devem se considerar mais especiais do que uma pessoa que não foi batizada no Espírito Santo. Até porque quem é batizado no Espírito Santo precisa entender mais ainda o agir do Espírito Santo. Então não pode haver essa discriminação. E a terceira pergunta é: como uma pessoa pode ter certeza de que foi batizada no Espírito Santo? O livro de Atos dos Apóstolos registra vários casos. São inúmeros textos no livro de Atos, em que as pessoas que receberam essa dádiva, as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, descreve uma evidência exterior, uma evidência inédita que surgiu, que seguiu, que são as línguas ininteligíveis. Alguns chamam de línguas estranhas, línguas desconhecidas. De acordo com o relato de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes estavam reunidos cerca de 120 pessoas ali no cenáculo, e a verdadeira prova de que essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo foi a manifestação inédita ali e imediata, que foi o falar línguas desconhecidas. Eu gostaria de ler esse finalzinho do versículo 4 do capítulo 2 de Atos, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito. Ele visa capacitar os discípulos de Jesus e ele visa a proclamação do Evangelho. Amém. Graças a Deus. É uma obra espiritual intensa. Por conta da descrição, né, como o senhor bem colocou, né, é uma experiência espiritual intensa com o Espírito e com propósitos muito claros, né, a capacitação do discípulo e a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que todo discípulo do Senhor Jesus possa, então, né, desejar essa dádiva de Deus, buscar essa dádiva de Deus. Para nós, promessistas, é um dos dons da graça de Deus, bem caros, né, porque estão muito ligados com a nossa história denominacional. Sim. Então, os que conhecem a nossa história denominacional, acho que até comentamos no último programa, né? O programa da semana passada, em que falamos um pouco sobre a história da Igreja Adventista da Promessa. Se você não conhece a história da Igreja Adventista da Promessa, dê uma olhada que tem uma palhinha, né, no programa a introdução. Tem uma introdução no programa da semana passada, e você vai entender porque que nós estamos falando que esse dom da graça é um dom especialmente caro para os adventistas da promessa. Mas é isso, é um dom que é uma dádiva que está à disposição de todos os crentes, né? E deve ser buscado. Amém? Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, por essa boa conversa hoje sobre a vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos partir para o final do programa, então. Queria que o pastor Felipe apresentasse um desafio final a todos aqueles que estão nos assistindo, e na sequência, pastor Auriedno, ore por nós e nos coloque diante de Deus em oração. Amém. Obrigado, pastor Eleilton, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Pastor Auriedno, seja bem-vindo, né? Muito bom também participar desse momento com você. E eu queria me dirigir aqui aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento, lendo com vocês o texto do Salmo 35, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus:
E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Nós sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, né? Infelizmente, nós vivemos numa geração de cristãos, em muitos lugares, que pregam que uma vez que você se rendeu a Deus, a Jesus Cristo, a sua vida não terá mais nenhum problema. Mas é só ler um pouquinho os evangelhos, ler um pouquinho a Bíblia, que você vai perceber que isso não é uma realidade bíblica. Nós sabemos que a vida cristã é um grande desafio. Talvez você está nos assistindo e está enfrentando lutas, né? No campo da vida pessoal, familiar, ou na própria saúde. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, né? De pandemia, de lutas, de perdas. Talvez você esteja enfrentando um dilema na vida cristã. Mas o que a Bíblia nos diz sobre essa jornada que passaremos aqui? Ela nos diz que o Espírito estaria conosco todos os dias. Isso que eu queria deixar gravado no seu coração. Seja qual for a luta, a dificuldade, o dilema que você está enfrentando, não se esqueça. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito Santo está com você. Ele habita em você. Ele é Deus conosco. E a Bíblia nos diz que essa jornada vai passar. Nós vamos ser sustentados pelo Espírito até a volta de Jesus. O Apocalipse nos diz isso, que nós seremos selados, protegidos, guardados em meio às grandes lutas dessa vida, até aquele grande dia chegar, em que nós olharemos para os céus e veremos o nosso Senhor vindo nos buscar, para daí então vivermos para sempre com Ele, para toda a eternidade. Que você, meu irmão, minha irmã, persevere em Cristo, persevere na sua jornada e na sua caminhada cristã, porque certamente a sua vida será abençoada e você será recompensado por isso no retorno de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que desafio, né? Pastor Eleuto, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Pastor Felipe, obrigado. Prazer. Espero ter contribuído aí para essa boa discussão. Contribuiu. E que Deus continue abençoando esse programa em nome de Jesus. Queria orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e que esse conhecimento dessa vida em Cristo Jesus se torne uma realidade na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, que esta reflexão, que esse trilho de discipulado nos ajude na prática a viver esta vida em Cristo, uma vida em Tua presença, que na caminhada de cada discípulo que nos acompanha nesta hora, seja visto os princípios bíblicos que o Senhor espera de cada um de nós. Deus, nos dê a sensibilidade de ouvir a sua voz, de compreender o seu agir e o seu querer em nossa vida, para que esse desafio que o pastor Felipe nos apresentou se torne uma realidade na vida de cada cristão. Deus, continue nos guardando, continue nos protegendo. Essa pessoa que tem pensado em desistir da caminhada, da jornada, faça ele entender a importância desta vida em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus amado, seja com cada um de nós, nos dê força, renova o nosso ânimo, seja com cada um dos Teus filhos. É o que pedimos a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor Felipe, obrigado, pastor Ariadne. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. Lembro a você que se ainda não adquiriu o trilho do discipulado, você pode fazer isso agora mesmo, acessando o site da Editora Promessa, editorapromessa.com.br. Ali você vai encontrar o trilho do discipulado e a possibilidade de adquirir esse trilho. Aproveito para dizer para você também que se você acessar o site da Editora Promessa, você vai ver que nós estamos com algumas novidades no site. Foi lançado pela graça de Deus, chegou e já está disponível para compra no site o livro Até que a Morte Separe, que é um comentário no livro de Cantares. Então, você que é casado, você que está planejando se casar, é um livro muito interessante para ser lido a dois, esse comentário no livro do Cantares. E também essa semana entra no site da Gráfica
a nova lição bíblica do quarto trimestre, questões contemporâneas, a resposta do Evangelho para algumas questões dos dias atuais. É uma lição bíblica que nós vamos tratar de aborto, ideologia de gênero, homossexualismo, política, cultura. Todos esses temas serão tratados nessa lição do último quadrimestre. Um desafio, e eu já anuncio para vocês que essa novidade estará disponível também no site já essa semana. Deus abençoe. Até a próxima semana, onde vamos continuar falando sobre a jornada cristã. Até lá!